Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E hoje teremos uma roda de conversa com os participantes que estarão aqui, dividindo as suas experiências e também com as nossas diretoras Lilian Flig e Gisele Eugênio. Tá? O tema de hoje é relações abusivas, tóxicas e suas dependências emocionais. Como tratar uma dependência emocional? Quais os tipos, sintomas? Tem a ver com relações abusivas? E qual é a importância da terapia nesse processo de identificação e reconstrução? Mas antes de começar, gostaria de lembrar a todos que estamos nas mídias como o Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. E você que está aí nos assistindo também no YouTube e gostar dessa roda de conversa, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal, ok? Então, também lembrando, vamos ter um convidado especial aqui comentando sobre a, a personalidade de um caso que ocorreu no BBB, tá? E ele vai fazer essa análise dos pés dessas duas pessoas. Então, fique aqui conosco e vocês vão ver que interessante que vai ser, tá? Agora eu vou passar a palavra, então, para a Gisele e podemos, acho que ela vai até começar com um vídeo, certo, Gi? Certíssimo, Andréa. Boa noite para todos que estão aqui presentes conosco nessa live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no Spotify ou está assistindo esse vídeo nosso no YouTube. Hoje a gente vai trazer esse tema, né, de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. E já para começar, nós vamos trazer um vídeo de uma das participantes do Big Brother. Aliás, o Big Brother esse ano está dando o que falar sobre esse tema, até por isso nós o trouxemos, né? Esse tema está tão à tona e é de extrema importância que a gente fale sobre isso, tanto para o terapeuta, como o terapeuta pode abordar casos assim, quanto também para o público em geral, porque vocês vão ver no vídeo que a participante ela fala algo muito lindo e eu quero que vocês prestem atenção no que ela fala. Muitas vezes, a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, ela não percebe que está lá. Então, eu vou soltar o vídeo para vocês e, a partir dele, nós vamos aqui conversar. Só um minutinho para a gente colocar aqui na tela. Eu vou pedir para o Andréa, para a Lili e para o Irmo, que são os primeiros aqui na minha tela, se o som está saindo ok. Em relacionamento abusivo, a gente nunca percebe quando tá dentro. Eu tenho uma autoestima bem baixa. Você deve ter percebido já. Eu tinha uma das melhores. Porque eu tive um cara que ele falava pra mim, a gente tirava foto e falava, nossa, porque você não tá legal, né? Nossa, assim, sabe, você precisava cuidar do seu corpo. Ele chegou ao ponto da gente não transar. Ele fala que não tinha, não transar comigo. Eu tenho uma insegurança, isso gera, e você acha pra mim, eu fiquei 5 anos e meio com essa pessoa. 5 anos e meio. E eu sofro as consequências desse homem até hoje. É isso. Porque eu olho, por exemplo, e enquanto eu estava com isso, eu não via. Ele me dava roupa. Eu falava assim, meu Deus, que maravilhoso que ele me deu roupa. Mas ele me dava roupa porque ele estava me chamar. Porque quando eu me formei que eu tinha condições de comprar roupa, ele falava pra mim assim, agora que você está trabalhando, você pode comprar roupa melhor, né? E na minha cabeça antes eu via ele me dando roupa como um presente. E, na verdade era porque ele tinha vergonha da minha roupa de cheiro. Pois é.
essa é uma das formas, e eu vou colocar entre aspas aqui, velada, de uma forma de abuso. Quando aquela pessoa, ela começa a falar para o outro indivíduo, dando dicas, sugestões, palavras de amor, que na verdade escondem por trás uma forma de agressão. Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, para algumas pessoas, a primeira imagem que vem é um relacionamento agressivo fisicamente, aquela mulher que apanha, aquele homem que apanha. Porque, gente, por favor, relacionamento abusivo não é só homem que comete contra mulher. Também existem mulheres que cometem contra homens. Então, isso é muito, muito, muito importante que a gente traga isso aqui também para a nossa roda de conversa, né? Porque isso é importante a gente falar. Então, existem vários tipos de abuso. Existe o físico, que é aquele que o indivíduo apanha dentro do relacionamento, como também existe o abuso verbal, psicológico, emocional. Talvez alguns de vocês já tenham visto essa cena, e espero que nunca tenha sido consigo, mas aquele soco na mesa, um soco na parede, um soco na porta, isso é uma forma de agressão. E tudo isso a gente precisa trazer à tona, a gente precisa falar sobre isso. Eu não sei se em 1 hora de live a gente vai conseguir falar sobre todo o assunto que a gente tem para falar sobre relacionamento abusivos, porque estamos aqui com excelentes profissionais que, porventura, tenho certeza, alguns aqui já trataram relacionamentos abusivos. Muitas vezes quem busca é a vítima desse relacionamento. Poucas, se não raras, eu nunca tive na minha experiência o abusador procurar ajuda, né? Eu sempre tive comigo as vítimas procurando ajuda, e muitas delas que dá aquele pequeno trabalho, assim, até elas entenderem que são vítimas, porque não cabe a nós dizermos verbalmente isso, pelo menos a mim não cabe. Eu vou trabalhando até que a pessoa vá compreendendo. E a Gerleide já está contribuindo aqui, que ela já teve uma abusadora. Gerleide, daqui a pouco a gente vai querer ouvir você, combinado? E eu já vou trazer aqui a Lilian para o nosso bate-papo. Lilian, dentro da sua experiência, traz um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Então, boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui trazendo nossas experiências, né? Na verdade, nós vimos aí alguns sinais, como a Gi falou, da relação abusiva, né? E aí você vai ver que vai entrar um desejo de controlar, que nós vimos ali com relação a esse vídeo em especial, né? A necessidade de mudar o outro, né? Os ciúmes, e assim, vários itens, né? Agressões físicas, isso conforme vai sendo repetido dentro de um relacionamento, vai trazendo para outra pessoa insegurança, um sentimento de desvalia, né? A pessoa não se sente capaz, se sente incompetente, e dependendo do período que a pessoa fique nisso, causa realmente um estrago, inclusive levando, às vezes, a pessoa a uma dependência emocional, como nós comentamos, e como a Gerleide comentou no chat, é um assunto muito amplo. Se nós formos falarmos aqui, é muito amplo. Então, nós vamos falar aqui não só das características, como também, mais à frente, nós podemos dar dicas para as pessoas como modificar isso, não só através da procura ao terapeuta, mas também de procurar ter um outro olhar a respeito de si, da própria pessoa, né? Então, assim, como a Gi falou, 1 hora é pouco tempo. Nós vamos ainda ouvir a Gerleide, vamos ouvir outras pessoas, e eu vou, aproveitando que o assunto é um assunto que está na mídia, eu vou convidar o Irmo, que é nosso convidado aí, que ele consegue trazer uma outra visão também
com relação a esses personagens, principalmente esses que foram expostos na mídia, de características que não é só a característica emocional, mas a característica física que também traz. O Irmo, ele olha os pés da pessoa, né, Irmo? Eu vou passar para o Irmo agora, porque ele vai até... Vamos mostrar um videozinho também que o Irmo fez, muito interessante, gente. É um vídeo gostosinho que vocês vão ver rápido, vão achar que acabou já e o vídeo, né? Vou passar para você, Irmo. Irmo, por favor, faça suas considerações e aí para a gente, para contribuir. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão aqui participando com a gente ao vivo, aquelas que vão nos ver depois no YouTube ou nos ouvir no Spotify. Um abração a todos vocês. Então, quando a gente começou a falar sobre esse tema semana passada, houve essa questão aí dos Big Brothers e o pessoal me falou, eu fui atrás dos pés, né? Dentro da psicanálise, uma coisa que me chocou absurdamente foi quando a minha professora, Débora Damasceno, virou para mim e falou assim: nós somos 100% frutos do meio. Aí eu virei para assim, não, mas e a genética? Ela falou assim, 100% fruto do meio. Mas tem a genética, porque na época de Freud não tinha 100% fruto do meio. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? E de repente eu venho descobrir um negócio chamado epigenética, que fala exatamente o que Freud falava, que nós somos 100% fruto do meio. E então foi quando eu mudei a concepção dos pés, né? Os pés que nós temos são mecanismos de defesas que nós criamos já no útero da nossa mãe para nos defendermos aqui fora. Tá? Quando eu fui ver os pés desses dois Big Brothers, eu vi que ele tem o pé greco-romano, dedo normal para curto, dedão bem largo, né? Então, e ponta quadrada, ou seja, é mais rústico, é uma personalidade mais bruta, é naturalmente de comando, né? Então, assim, é uma personalidade mais agressiva, né? Desde criança, não é agora, é desde criança. E ela já é uma pessoa que tem pés greco-romanos, dedos longos, né? Então, quem tem o pé com os dedos mais curtos, geralmente são mais rústicos, são mais agressivos, são mais de ação e reação. A paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho dos dedos dos pés, né? E quem tem os dedos longos já é mais sensívelzinho, né? É mais sofisticado. Então, assim, Marília Pêra, né, que é um exemplo de uma mulher que eu acho que é uma sofisticação em pessoa, dedos longos, né? Então, assim, quanto mais longos os dedos, mais sensível. Porém, existe dentro do conceito psicanalítico uma questão de que todo masoquista é um sádico frustrado. Então, o sadismo frustrado vira masoquismo, né? E aí começa a questão de, se eu encontro alguém que me machuca e eu preciso ser machucada porque eu aprendi que isso é uma coisa boa, porque eu vi meu pai fazer isso com a minha mãe e vi que era assim, que era amor, eu vou aceitar. Ou ao contrário, eu vi minha mãe dominando o meu pai, minha mãe me mandava em casa, aí eu pego uma mulher que manda em mim, me humilha na frente dos outros e eu acho isso que é amor. Porque é o mesmo que a minha mãe dava para o meu pai, é o mesmo que ela dava para mim, e agora a minha esposa dá para mim, olha que legal. Então, assim, a gente tem aí características fisiológicas, né, que são os temperamentos que as pessoas já nascem com predisposições a ter relacionamentos tóxicos, e também o meio influenciando o surgimento desses relacionamentos tóxicos, inclusive tendo eles como normais. Isso que é o mais complicado. Então, a gente vai tratar um pouquinho disso. Eu quis colocar isso nesse vídeo que a Lilian falou, né? E ela vai, assim, não sei se vai ser a Lilian ou a Gi que vai passar, mas depois a gente conversa, bate mais um papinho. Um relacionamento abusivo ou pura lei da atração atuando no universo?
A polêmica questão do relacionamento dos BBB Gabriel e Bruna trouxe à mente um ditado popular que dizia: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tudo bem que os tempos mudaram, mas os formatos de pés que vemos hoje são os mesmos que veríamos há milhares de anos. E se isso não mudou, os temperamentos não mudaram. Os biotipos de hoje existiam há 10 mil anos atrás, só que com menos liberdade para agirem com naturalidade entre si. Os BBB Gabriel têm pés greco-romanos, dedos normal para curtos, dedões largos, unhas pequenas e peito dos pés altos. Estamos diante de uma personalidade muito forte que não consegue passar desapercebido ou mesmo deixar de sair bem na foto. Os dedões mostram que ele é extrovertido e rústico ao verbalizar seu mundo interior. O peito do pé mais alto mostra tendência mais sádica que masoquista. Já os pés da Bruna são pés greco-romanos, dedos normal para longos, dedões largos mas com unhas encravadas, unhas dos pés visíveis, dedinhos muito menores e os demais dedos e os peitos dos pés são baixos. Sua personalidade tem o dom de ser o que as pessoas querem que ela seja, o dedões com unhas encravadas, que ela sabe ser bem inteligente, que se preocupa com o que vai falar e como vai falar o que pensou. Os peitos dos pés mais baixos revelam uma tendência ao masoquismo. Agora, sabendo um pouco mais sobre o que os pés deles falam, será mesmo um relacionamento abusivo ou por atração de opostos? Realmente muito interessante, né? Quer dizer, o que é? Atração de opostos, né? É como você falou, 100% do meio, né? Não, e o que eu achei legal foi que no depoimento que ela dá no vídeo, ela fala que ela tem baixa autoestima. Geralmente, pessoas que têm o quarto dedo do pé, o dedo do lado do dedinho virado para o dedão, principalmente no pé esquerdo, tem essa tendência, né? Porque o quarto dedo tá ligado ao chakra umbilical, que é o emocional inferior. Quando eles viram para os dedões, né? Os quartos dedos viram para os dedões, a pessoa entra num processo de autossabotagem. Então, quando ela se compara com os outros, ela se dá menos valor, né? Então, são pessoas que acabam com uma tendência a aceitar esse tipo de agressão por nem mesmo se valorizarem. Então, é um ponto que eu queria colocar para vocês aí como terapeutas para a gente dar uma discutida. O que eu acho mais importante nisso tudo é nós percebermos que nós temos ferramentas e terapias diversas para identificar e ajudar nesse contexto, né? Como a Gerleide, ainda há pouco, ela estava falando de uma pessoa que ela atendeu, não é isso, Gê? Então, você pode trazer para a gente essa característica? Posso sim. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estava com saudade de tudinho aí. Também. Então, eu tive uma paciente, né, que ela me procurou porque ela estava sofrendo com o término de um relacionamento. E aí, ao longo da anamnese, eu comecei a ver pontos que não se encaixavam. E aí, ao longo da terapia, eu comecei a observar que ela era uma abusadora, assim, de primeira linha. Narcisista ao extremo. Ela chegava ao ponto de monitorar 24 horas as redes sociais dele. Se alguém curtisse alguma coisa, ela já sabia e ela já ligava para ele quem que era aquela pessoa, sabe? Nossa, ela era extremamente abusiva, ao ponto de que chegou ao ponto que ele já não conseguia ir assim, uma menina linda, linda. Ele não era bonito. Então aí eu comecei a entender um pouco mais, né? E quando ela percebeu que eu já tinha definido isso, né? Ela saiu, ela se afastou da terapia. Porque ela queria que eu validasse tudo o que ela me falava. E a partir do momento que eu comecei a mostrar para ela que não era, né? Eu cheguei a fazer uma dissociação e ela nem se dava conta disso. E ela se afastou da terapia, ela sumiu. Interessante. É interessante, assim, como
agir. Lá no início ela falou, né, que às vezes a pessoa está dentro de uma situação e a pessoa não identifica, né? Ela não sim. identifica nem que ela é abusadora, nem que ela está Não, sendo. Aí mostra como nós exato, precisamos de terapia, né? A gente fala muitas vezes exatamente. assim, eu não preciso de terapia não, tá tudo certo comigo, eu estou bem. Eu conheço muita gente É. que fala isso. Aí quando a pessoa vai para a terapia, que ela Uhum, começa, aí ela, gente, eu não via isso, né? Eu costumo é. dizer que terapia é como se você fosse para fora do país, né? É outra pessoa. Você quando sai do país, você tem uma outra visão do país, do seu país de origem, quando você está lá fora, né? Ou até quando você muda de cidade, você percebe como parece que, pô, quantas mudanças, né? A terapia é a mesma coisa. Outra pessoa, um terapeuta, ele vai conseguir ver e avaliar e perceber esses gatilhos e essas situações, né? Com relação a essa relação mesmo abusiva, que às vezes não tem nem algo físico. Não necessariamente sai agressões físicas, mas a A agressão. maioria das vezes não é física. Não, a A maioria não. maior parte dela, ainda para ajudar, é não verbal. É aquela É isso olhada que mesmo, você irmão. recebe, é aquela olhada que você recebe no meio das pessoas, é aquele gestinho para você ficar no seu lugar, no meio dos outros, sabe? Aquele olhar de reprovação que a pessoa te lança quando você está prestes a fazer alguma coisa. Então, assim, são linguagens não verbais que acabam minando o emocional, a segurança das pessoas. E nem sempre é falada. Ou é uma agressão. Dependendo, tem pessoas que, dependendo do olhar dela para você, já acabou com a tua raça, entendeu? Exato. E ela nem percebe que ela lança esses olhares, entendeu? Que nem pé, por exemplo, uma pessoa que tem pé egípcio, dedão maior, os outros dedos caem escadinha, com as unhas visíveis e dedão largo, e assim, eles são mais brutos, são mais rústicos. Eles falam mesmo, entendeu? E assim, não gostou? Você é fresco. Por quê? Porque eles são assim, com eles. Só que o modo deles serem machuca muito quem tem, por exemplo, o pé greco-romano, dedo longo. Machuca. Mas eles, assim, são extremamente coração. Tipo, se você precisar deles, eles fazem. Só que você tem que aguentar o gênio junto. E isso vai levar ao quê? A uma dependência emocional, né? Como a Marcinha falou ali no chat, isso tudo leva a uma dependência emocional e geralmente tem a ver com o ambiente, né? E aí nós caímos de novo no ambiente. Cada vez mais a verdade, terapia está ficando sistemática. No caso Sim. dessa paciente minha, né, ela foi abandonada pela mãe, foi criada pelos avós, então, ou seja, todo um contexto de abandono, então, né, como ele era muito atencioso com ela, né, no início do relacionamento, então e pelo jeito, ela repetia esse padrão por muito tempo. Com o ex-namorado era da mesma forma, foi aí onde eu descobri que ela era a abusadora e não ele, entendeu? Porque ela me contou do relacionamento anterior, então, assim, ela repetiu o padrão total. É interessante isso, né? A gente acaba percebendo aí a importância realmente de um olhar de fora e o tratamento, né? Que nós, no caso, a pessoa ela vai conseguir identificar, ela vai conseguir ser acolhida e nós vamos conseguir, então, fazer com que a pessoa ela comece a se olhar, se valorizar, para ela poder sair dessa situação, ela cuidar mais das áreas da vida dela, porque muitas vezes ela está só focada no outro, naquele contexto que ela está vivendo, fazer ela olhar para as coisas dela, né? Manter uma mente saudável, nós vamos ajudar a pessoa a ver como está esse pensamento dessa pessoa, orientar a pessoa para que ela tenha pensamentos saudáveis, de repente fazendo uma atividade física, fazendo outras coisas, né? Um curso, alguma coisa, cuidando para que ela não entre de novo numa relação tóxica, que às vezes a pessoa saiu de uma e ela acaba entrando numa atrás da outra, porque ela não cuidou da mente dela, ela não cuidou dela,
ela não cultivou, de repente, uma espiritualidade, ela não foi atrás de uma busca para sair daquele círculo, daquele círculo vicioso, né, que a pessoa entra, né? Então, isso é muito importante. Geralmente as pessoas falam assim, eu tenho dedo podre para escolher meu parceiro. Não é que você Exato. tem dedo podre. Você sempre vai procurar um relacionamento que você já sabe como é. Você já tem... você está dentro de uma zona de conforto, né? Então, assim, se é um relacionamento que vai dar X, Y, e eu sei que vai dar errado lá para frente, e todas as vezes você sempre repete esse padrão, é um padrão que você já conhece. Então, não é que você tem dedo podre, você acaba também ficando vítima de uma zona de conforto ruim, mas é uma zona de conforto. Zona de conforto nem sempre é gostosa, ela pode ser muito dolorosa, mas é uma zona de conforto. Na verdade, Exatamente. se você for ver, essas pessoas, normalmente, elas têm um medo qualquer dentro dela, e que na terapia nós conseguimos identificar que medo é esse, que normalmente foi desenvolvido na infância, né? Ou numa repetição de situação, né? Então, assim, é bem importante essa identificação para que a pessoa ela saia daquela situação, né? Eu gostaria de perguntar se tem mais alguém que gostaria de contribuir. A Gerleide falou, reflexo do meio. Contribuir com algum caso, alguma situação, ou até mesmo, né? Geralmente, o Dalmo está falando que geralmente o sentimento de rejeição. Sim, sentimento de rejeição também. Não sei se o Bruno Rejeição, realmente... abandono, manipulação, são aquelas feridas que Reich, né? Que o Irmo fala muito de Reich aqui conosco. Todas essas feridas podem levar, né? Rejeição, abandono, manipulação, a própria humilhação e, por fim, exclusão. Quaisquer umas dessas feridas pode levar uma pessoa a se pôr no papel, e eu vou sim usar aqui a palavra vítima, né? Eu vou nominalizar como vítima. Por quê? O Irmo já falou isso um pouquinho mais cedo. Cresceu dentro de um meio, e nós estamos falando de meio aqui, do ambiente que essa pessoa vive. Então, ela aprendeu dentro de um meio que talvez aquele relacionamento seja o certo. Aos olhos da sociedade, de quem está de fora, está vendo que aquele relacionamento não é saudável. Eu assisti alguns trechinhos, porque muita gente comentou sobre o caso desse casal lá do Big Brother. Várias pessoas da própria casa falavam para a menina, isso não é saudável, isso não é bom, isso é tóxico, isso é abusivo, a ponto até do próprio apresentador, do Tadeu Schmidt, falar sobre isso com os personagens ali dentro da casa. E eu li um desses portais de fofoca dizendo assim, é o fim do Big Brother, porque o apresentador está levando informações de fora para casa. Quando eu li a manchete, claro, sem ler a primeira reportagem, porque depois eu fui ler a reportagem, né? Quando eu li a manchete, eu fui ler os comentários dessa postagem. O meu pensamento, meu mapa de mundo dizia o seguinte, se isso vai acabar com o programa, que ele fale muito mais sobre isso, porque muita gente não sabe que vive um relacionamento abusivo. Isso precisa ser dito em cadeia nacional. Então, que maravilhoso que o Big Brother vai falar isso. E os comentários, muitas pessoas concordavam com esse meu mapa de mundo, porque muitas pessoas ali defendiam de que realmente isso precisa ser falado. Por quê? Nós, como terapeutas, como eu falei um pouquinho antes, é bem desafiante para a gente falar verbalmente ali, jogar no ventilador para um cliente de que ele está vivendo um relacionamento tóxico ou abusivo, né? Lembrando aqui, gente, abusivo é aquele que tem por intuito, por intenção, a agressão mesmo, o controle, ferir o outro. O tóxico, ele não tem a necessidade de controlar, mas ele tem aquela coisa psicológica ali com a pessoa, de menosprezar, que são gatilhos para que o outro se sinta mal
para que aquele abusador se sinta melhor, ele se sinta superior que o outro, né? A Marcinha falou aqui que lá no Big Brother, né, a menina, ela mesma, se sentia culpada com a imagem que o relacionamento custou para ele. Ou seja, nossa, coitado, tomou um esporro do apresentador em cadeia nacional, ao vivo, lá para não sei quantos milhões de pessoas assistindo, por causa de algo que ele fez comigo. Esse, infelizmente, é o padrão de muitas vítimas. Existem inúmeros perfis no Instagram que falam sobre transtorno de personalidade narcisista, relacionamentos abusivos, e eu quero deixar até para vocês, colegas, um livro que ele é bem bacana, que ele fala sobre o título, né, O Homem Narcisista. Esse é um livro que ele está no aplicativo de audiobook que chama YouBook. Você consegue ouvir esse livro lá. Depois eu achei ele muito interessante, eu acabei comprando. E ele traz várias coisas que podem identificar um relacionamento narcisista, de um possível transtorno de personalidade narcisista. Nós, como terapeutas, hipnólogos, na nossa grande maioria aqui na sala, a gente não pode diagnosticar. A gente não pode dizer, essa pessoa é narcisista. A gente pode dizer que tem traços de, que tem algumas coisinhas de. Só cabe o diagnóstico a um psiquiatra. Então, não nos cabe isso. Porém, cabe a nós conhecermos cada um dos pontos, até como a Gerleide falou. Ela foi ouvindo a história aqui, foi ouvindo a história ali e conseguiu entender que a cliente na frente dela, na verdade, era abusadora, né? A Marcinha disse, que a participante lá do programa, achou que ela foi permissiva, né? E não percebeu quão longe já estava indo tudo aquilo. Geralmente é assim. Geralmente, quando o cliente já vem depois de um término de relacionamento, não é 100% assim, geralmente, a pessoa vem com um sentimento de culpa. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse agradado mais? E se eu tivesse... É assim, o que eu mais poderia fazer para que aquela pessoa não me deixasse, não me abandonasse, não me traísse, né? É muito comum muitas vítimas aceitarem traições. Sabe aquele famoso melhor, como que é? Pior com ele, ruim com ele, pior sem ele, ou com ela, né? Vamos colocar aqui para o indivíduo. Vila, você ergueu a mão, bora lá. Eu não sei se isso vai ajudar muito na conversa, mas o que o irmão falou em relação ao olhar, em relação à postura do abusador é muito, muito verídico, né? Então, quando você começa a identificar esses gatilhos e começa a passar tudo isso, é complicado. Quando eu vejo a Gerleide falando que ela tem uma postura ela tem uma cliente abusadora no consultório, na verdade ela está buscando um aliado, né? Alguém que dê o veredito dela e fala assim, tá Que vendo? valide ela, né? Que validação, nessa validação. O fato é que ser vítima de um abusador é muito difícil, né? Não é muito fácil. Ainda é difícil tratar isso. Mas o bom é quando você começa a sair dessa postura do abusador, você consegue ajudar pessoas, né? Eu acho isso muito bacana. Assim, André, Eu não... o abusador ele tem a capacidade de isso em qualquer grau, né? Seja no relacionamento tóxico, seja no relacionamento abusivo, ele consegue minar a sua chance de fazer bem feito. É como se você fosse incapaz. Então, tudo que você faz, você precisa daí do aval e nunca vai ter um aval positivo. Não, você nunca vai fazer o bem suficiente para agradar o abusador. Você sempre vai estar fazendo, pedindo uma aprovação
E a dependência, ela vem pela essa validação do abusador, né? Quando você nota isso, quando você percebe que a melhor coisa que você tem para fazer naquela situação é se afastar do abusador, e aí você consegue respirar um pouco, né? Então, quando você começa a ter situações de colocar palito de dente debaixo da unha para sentir a dor e ninguém poder ver, outra situação é de olhar no espelho e não conseguir identificar a própria imagem, ter uma desfiguração, você começa a perceber que a relação tóxica ela começa a se tornar um transtorno pós-traumático, porque ela é contínua, ela não é de um dia. Então você não sabe quando o abusador vai vir, você não sabe quando ele vai chegar, em que momento ele vai estar e o que ele vai falar, e como é que ele vai te olhar. Aquilo que você fez foi o bom, foi o perfeito, e aí sua imagem vai diminuindo, sua autoestima realmente, mas você pode estar vestindo ouro, para você tanto faz. Ele tem o prazer de tirar o sabor de você viver a vida, né? Então, a, na minha visão é assim, para quem for assistir isso, né, esse vídeo existe uma saída, existe um meio de você chegar do outro lado, porque tudo é passageiro. Quando você não tiver mais vontade de levantar da cama, faz pequenas coisas, porque são isso que vai te ajudar. É verdade. E a Marcinha colocou ali que normalmente essas pessoas elas acreditam, elas têm uma baixa estima grande, né? E elas acreditam que as suas escolhas vai mudar por amor e se anula. A pessoa se anula achando que o outro vai mudar e vai melhorar um momento. E não é isso que Olha, acontece, né? eu vou falar uma coisa, um testemunho meu. Eu acho realmente que esse assunto precisa ser falado, suicídios precisam ser falados, ansiedades precisam ser falados, porque pessoas no set terapêutico, e eu vivi isso, não têm essa expertise, porque a única coisa que uma pessoa que sofre abuso precisa é de uma aceitação incondicional positiva, é de um acolhimento, de uma carícia. Porque assim como um cachorro de rua, ele está todo berebento, todo sujo, e ele pode ser pitbull, ele pode ser um vira-lata, ele está machucado. Então não adianta você falar assim, olha, levanta, sai andando, que não vai funcionar para o cachorro. Por mais que você estenda a mão e chegue perto dele, ele vai te morder, ele vai te atacar. E assim, você pode chegar, mas chega com calma. Um coração machucado, você não entra com sapato, você tira o sapato para andar. Um tempo atrás eu vi o Durante falando aqui que na hora da terapia são dois seres humanos conversando, né? E quando você for fazer a terapia é olhar na horizontal. Ele não quer ser menos, ele não quer ser mais, ele quer ser visto, né? Então a necessidade de você E o que o André está falando sobreviver é muito grande. vale a pena a gente ressaltar que esses relacionamentos tóxicos e abusivos não são só entre homem e mulher, também são entre mães e filhos e entre pais e filhos. Exato. Um No relacionamento trabalho, porque você acaba criando a epigenética do negócio. É o relacionamento como um todo, né, irmão? Quer seja profissional, quer seja Vai para profissão pessoal, familiar. social. Existe, né? Sim, Infelizmente. existe. É aquele relacionamento em que na família a pessoa acha que se ela sair dali ela não vai conseguir sobreviver. Aquela pessoa Até de amizade. que está numa situação de um emprego que acha que se ela fizer uma modificação ela não vai conseguir e ela está sofrendo ali, né? Mas, André, é só Sim. um adendo, né? Eu passei por isso, 17 anos eu vivi um relacionamento abusivo. E mais importante, André, do que o acolhimento é fazer com que a vítima enxergue que está sendo abusada. Porque eu, em momento nenhum, enxergava isso. Né? Em momento Até nenhum. depois mesmo de separada, eu não conseguia enxergar
né? Exato, exatamente isso. Inclusive, é o que o Dalmo colocou ali. O que faz isso? O relacionamento, o casal termina, aí volta, Volta, termina e volta, porque ali também tem uma dependência emocional, um relacionamento tóxico, é todo um conjunto que nós, como terapeutas, temos que entender. Como a Gi falou, a gente tem que ler, saber identificar, não quer Isso dizer que a gente mesmo. vá diagnosticar. Porque quando nós identificarmos, a gente vai saber como conduzir, inclusive para a procura de, A se gente for pode necessário, de um identificar psiquiatra, internamente. né? A gente pode Mas identificar internamente. a gente não pode diagnosticar, porque nós somos E terapeutas. a Exato. partir de identificar essa situação, o fato de você ter uma proximidade dessa situação te dá uma certa autoridade dentro do assunto, porque você teve onde que o seu cliente está chegando, estava. E você não imagina que você vai ter uma vida leve. E você tem os gatilhos do abusador. Essa é outra parte da epigenética que eu acho bárbaro. Você vai criar os gatilhos do abusador, do sado, do maso, e como isso funciona, e como é que tira. Caramba, você faz isso por impulso. Nossa, você quer aquele acolhimento na marra, então você vai manipular, você vai lubrificar e você vai castigar a sua família, que é o seu bem mais precioso. Então você tem que se recolher, você tem que se encolher dentro do processo, porque você vai machucar as pessoas que você ama. Você vai dizer coisas que vai ferir a alma dela. E aí você tem um dobro da dor, porque além de você carregar a dor, você está transferindo a dor para outra pessoa. Às vezes é seu filho, às vezes é seu neto, às vezes você está com raiva. E aí você tem que entender que dura essa dor. Outra coisa que dá para ressaltar é que, por mais que nós vivamos numa sociedade onde a maioria é mulher, prevalece o homem. Então ela é dona de casa, ela é abusada. Então ela não tem condições de sair de casa. Então, André, nem Eu estou sendo sempre. genérico. Estou Não, sendo mas veja genérico. assim, Eu tô falando. hoje eu acredito o seguinte: na intimidade é meio a meio. Entendeu? Quando a gente for 1%. olhar, é meio a meio. Porque é meio a meio hoje. Porque o que acontece? Sim, eu falo o seguinte: as pessoas, quanto mais você busca se conhecer, ou seja, quanto mais você busca o autoconhecimento, menos você precisa que os outros digam a você quem você é. Né? Exato. Isso é uma linha de raciocínio que eu sempre tive. Então, o que acontece? Muitas vezes, é o que eu falei, a pessoa nem percebe que ela é abusadora, nem percebe que ela tem um perfil de comando. Porque para Nem o ela abusado. porque para ela é tão natural que todo mundo já aceita que ela nem se dá conta. É como a ela... Gê falou, que ela atendeu uma pessoa assim. A pessoa era abusadora e... Não, mas isso vai desde um patriarca com uma matriarca. Eu conheço um exemplo claro de uma pessoa abusadora, né, e tóxica é o Diabo Veste Prada, né? Sim. Inclusive tem uma foto no meu livro. Aquele é bom. Total, né? E você vê o pé egípcio, o dedão quadradão, todas as unhas visíveis. Então, é uma pessoa que tinha poder e, para ela, era assim, o que existe é o que eu quero. E simples assim. Então, assim, ali você percebe uma pessoa manipuladora e abusadora. E tanto Em ambos os casos não se vê, né, Irmo? Em ambos os casos, tanto o abusador quanto o abusado, ele não se vê nessa condição. Né? Não. Eu tive no meu consultório uma abusadora e eu fui abusada e em nenhum dos casos se enxergava dessa forma. Não, porque acaba... Interessante. Porque quando isso se mescla, por exemplo, existe as fases do desenvolvimento infantil, né, onde Reich acaba pegando isso muito da primeira fase da linha reichiana, né, que é a psicanálise. Quando você começa a analisar, por exemplo, a fase do controle dos esfíncteres, né, que é a fase anal. Então, ela vai dos 2, eu vou colocar só de 2 a 3 anos. Mas por que isso? Porque hoje muitas crianças, para entrar na creche, tem que entrar desfraldada. Então, o que aconteceu? Houve um desfraude forçado fora do período
para aquela criança se adaptar ao meio. O que acontece com uma criança que é desfraldada desse jeito? Ela vai crescer como adulto controlador. Porque ela não adquiriu um controle natural dos esfíncteres, ou seja, do cocô e do xixi dela. Ela foi forçada a isso e levou bronca caso fizesse errado. Então, ela é uma criança que ela vai ser mais controladora. E esse controle exagerado dessa criança pode levar, inclusive, a uma submissão exagerada. Um medo exagerado de perder o controle, um medo exagerado de levar bronca. E tudo isso tem a ver com o simples fato de você só cuidar de uma forma natural da fase de desenvolvimento daquele ser humano. Então, hoje, muitos problemas que a gente vê na vida adulta e esses relacionamentos tóxicos, abusivos, tem a ver, muitas vezes, do zero, né, do pós-parto até os 5 anos de idade, gente. Por que aumentou o número de crianças autistas ou com espectros autistas, né, que agora está na moda, a maioria agora vai fazer exame e acaba tendo espectro autista? Porque o que acontece? O autismo está ligado ao olhar. Né? A mãe hoje está amamentando, olhando a televisão, está amamentando, vendo o celular, ela não está mais olhando no olho do filho dela. Aí essa criança que nessa fase entender que o olhar do outro, existe o outro, ela não entende. Aí ela se introjeta. Que é uma coisa tão ridícula. Olhar no olho do seu filho enquanto amamenta. Mas a carícia são pequenos gestos, né? Exato. Entendeu? E o pior de tudo é que muitas vezes o abusador ele faz esses pequenos gestos. Ah, faz. Ele é mais importante do que ela na minha vida. Estranho, né? O valor dele, por mais que eu tenha convivido com ela, e aí estamos falando de uma situação de narcisismo, né, onde o conflito dos dois ainda é. Ela teve câncer agora, foi ele que cuidou dela, para dizer que ele é o melhor para a sociedade, e depois fez ela pagar todo o tratamento, e ela se acha útil porque ele me olhou. Até hoje, ela pensa nisso e roga nisso. Enquanto isso, os filhos ficam esquecidos sobre, né, a tutela dele. Tenho irmãos mais velhos, com 50 anos, que ainda choram a opressão dele. Eu saí de perto. E o que me ajudou demais foi ter amigos. Amigos passageiros. Foram mudando. Subindo a escada, né? E aí vai. Ele conseguiu deixar as irmãs dele contra mim. E era criança. É como a Gi falou, rede de apoio. Mas é natural, gente, que nem eu conheço o abusador. Muito natural. Porque assim, o abusador, vamos supor, uma personalidade mais forte, ou é do jeito dela, né, ou acabou. Que nem eu falo o seguinte: tem um tipo do Enneagrama, por exemplo, o Enneagrama tipo 8, que ele é tido como o patrão. É assim, aquela criança que desce para jogar bola, ou você joga a bola do jeito que ela quer, ou você apanha, ela cata a bola e leva embora, porque a bola é dela, o jogo é dela, e você está lá porque ela deixou. Então, é um perfil que já existia no Enneagrama, que é uma ferramenta antiquíssima de perfil psicológico, né? Que é uma ferramenta SUF. Então, se você parar para analisar, esses tipos de que nem um dos primeiros a relatar 3 perfis de personalidade foi Platão, quando ele coloca o homem ouro, o homem prata e o homem bronze. Né? Platão já descobriu que existiam 3 temperamentos meio básicos do ser humano. E é engraçado quando você olha, por exemplo, 2 pessoas de dedos dos pés curtos conversando. Elas são brutas entre elas. Parece que elas estão se batendo e elas só estão conversando. E você vê 2 pessoas de dedo longo conversando, eles são bem sofisticados entre si. Então, é uma conversa que irrita quem tem dedo curto, por exemplo, porque não consegue entender a subjetividade daquilo. Né? Mas entre eles está tudo bem. Né?
Que nem uma casa com pessoas de dedo longo, uma casa mais silenciosa, uma casa com pessoas de dedo curto, uma casa mais barulhenta, porque o dedo curto ele berra, né? E dedo longo odeia grito. Então é muito bacana a hora que a gente começa a ver que existe não só a parte social, né, como uma predisposição aí já vinda do útero. É isso que eu quero deixar claro, não é genética, mas durante a fase gestacional, a criança, né, aquele ser já começou a receber informações da mãe de quais mecanismos de defesa ele deveria já trazer para melhor se adaptar ao mundo que ele iria chegar. Quer dizer, o meio fazendo a personalidade da Fenótipo. pessoa, né? O meio fazendo. Eu ia até, já que você comentou, Irene, eu ia até fazer uma pergunta em relação ao enneagrama. Se existe algum tipo de enneagrama que é mais provável ser um abusador, né? Ou se existe algum tipo de enneagrama que seja a pessoa que provavelmente vai ser abusada. Então, existe. Né? Dentro do enneagrama, você tem os perfis mais agressivos, que é o 3, o 7 e o 8. Né? E tem os perfis que são mais de sedução, que é o 6, o 2 e o 1. Então, e tem aqueles perfis que são de mediação, eles sempre vão ser políticos, que é o 3, 6 e o 9. Então, tem aqueles que caminham entre esses dois tipos e tem aqueles tipos que são mais austeros, né, são mais de imposição, e tem aqueles tipos que são mais de sedução. Então, sim, dentro do enneagrama, você consegue separar isso baseado nesses três, quando você separa nesses três pilares, que seriam o 3, o 7 e o 8, eles são mais agressivos, eles são mais de imposição. Eles são uma personalidade mais fortes. Né? O tipos 1, 2 e 6 já são mais de sedução. Eles vão não de forma agressiva, mas de forma passivo-agressiva conseguir o que eles querem. Eles seduzem, eles cativam o meio. Né? E o tipo 3, 6, o tipo 3, o 9, 5 e 4 já são de mediação. 9, 5 e 4 são de mediação. Então, gente, já sabe. O ideal é a pessoa estar com a sua terapia em dia, porque ela vai ali identificar se ela é abusadora, se ela é vítima, ou ela... Na verdade, nem é abusadora ou vítima, em que contexto ela está para viver melhor. Né? Porque se você está vivendo de alguma forma que você não está sentindo muito... você não está se sentindo muito feliz. Lília, eu fiz terapia acho que 5 anos com a psicóloga. Troquei daí, acho que umas 3. Em 5 anos eu troquei, passei por 3. E somente no meu curso de psicanálise, quando eu tive que fazer, né, a terapia, foi que a minha psicanalista me mostrou. Identificou. Ela identificou e conseguiu fazer com que eu identificasse, né? Porque qualquer um sabia, até quem vivia próximo a mim, eu não enxergava, e ela fez com que eu enxergasse, somente na psicanálise, acredita? Eu acredito. Não, eu acredito. Aconteceu o mesmo comigo. Tanto é que a psicanálise de Reich, por exemplo, fica mais evidente ainda porque ele vai te mostrando nas couraças, né? Olha como é que está seu pescoço, olha como é que está seu peito, olha como é que está sua respiração, olha formação como é que tá no maxilar. Olha como está seu maxilar, olha como é que está sua pelvis, né? Seu umbigo está para dentro, está para fora. Então você consegue ir mostrando para a pessoa ali, ó, seu corpo está mostrando isso. Por quê? Aí a pessoa vai te explicar. Aí ela vai ser obrigada a se ouvir explicando, né? Que é o que eu fiz da psicanálise. É fazer a pessoa se ouvir.
explicando. Então, nós podemos dizer que se a pessoa está fazendo a terapia durante já um processo de um bom tempo e não está vendo mudanças, o ideal seria ela procurar um outro tipo de terapia? Eu vou dar a minha opinião. Peraí, gente, peraí. Essa que a Lilian falou foi muito interessante. André, você pode até completar, porque para a gente poder finalizar essa live, que a gente pode até depois continuar aqui, mas eu preciso finalizar para o nosso YouTube, eu queria saber qual que é a importância da terapia nesse processo, né, de identificação ou até mesmo de reconstrução disso tudo, né, do abusivo, do tóxico, de qualquer desse tipo. Isso aí seria legal agir falar. Opa, vamos lá. A importância para a gente, como terapeutas, né? Primeiro, entender o que é uma coisa e o que é outra. Eu vou partir daí, gente. A gente precisa entender tudo isso até para poder explicar para o cliente. Porque se o próprio terapeuta tem dúvida, não conhece, não sabe, vou puxar a orelha de todo mundo aqui, porque vocês sabem que eu gosto de puxar a orelha com isso. Nós estamos aqui numa sala com cerca de 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, várias aqui passaram por relacionamentos abusivos. A Gerleide, muito obrigada, Gerleide, por esse seu depoimento. Passou por várias terapias até ela entender que ela viveu um relacionamento abusivo. Quantos terapeutas, talvez, olhem para um cliente falando sobre relacionamento abusivo e esteja pensando na sua cabeça, mas isso é tão normal? Porque viveu isso em suas casas, viveu isso em suas famílias, ou vive isso em seus relacionamentos. E sequer se tratou para poder tratar uma outra pessoa. Então, é muito importante que a gente entenda tudo isso. Nós estamos aqui chegando na nossa 1 hora de gravação, e eu já falei lá no começo que temos muitos assuntos para falar sobre isso. Essa pergunta linda que a Lilian deixou, eu já deixei ela anotada aqui, porque ela vai ser tema de uma nova live do nosso Praticadamente, que nós vamos falar um pouquinho mais. Gente, é pouquinho mesmo, porque em 1 hora que a gente está aqui nessa roda de conversa, cada um trazendo sua contribuição, Reich, Enneagrama, e traz análise dos pés, e já trouxemos até análise corporal aqui, através da psicanálise. Tem muita coisa para a gente falar. Vila, nós vamos te convidar para você concluir o seu pensamento, e já vamos deixar aqui marcado mais para o fim de fevereiro, comecinho de março, uma outra live em que nós vamos continuar esse nosso bate-papo. Vila, e depois André pode encerrar nosso programa. Eu acho que a palavra certa para isso tudo é alfabetização. Quando você encontra um profissional querendo ser, ou sei lá, psicanalista, psicólogo, ele ainda faz uma leitura corporal, ele faz um enneagrama, ele faz uma numerologia, ele se torna um profissional plus. Ele tem mais ferramenta para cuidar de você como você merece. Ele vai ter uma expertise maior para te acolher. Acho que era essa a resposta. Perfeito, André. Legal. Bom, gente, então, eu vou aproveitar que já que você concluiu firmemente aí, acho que vai encerrar, então, essa nossa aula sensacional que eu tive, essa roda de conversa sensacional que tivemos aqui, e foi até bastante esclarecedora, né? Espero que vocês tenham gostado, e você também que está aí nos assistindo tenha gostado, e lembrando a todos que entre e sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês vão ter um comunicado das nossas próximas resenhas, aulas, ou roda de conversas, né? Que vamos ter por aí. Então, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estiveram e que estão aqui presentes, que a Lívia, Gisele Eugênio, Mirmo Neto, André Vila, Verleide, o Bruno Oliveira, Marcinha, Giovana, o Dalmo, o Homero, o seu Homero, e aqueles que estiveram aqui também, já saíram. A gente agradece por ter participado dessa nossa roda de conversa. Tá? E a você também que está aí nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, então esqueça de dar o seu like.
Assim você estará colaborando para o canal crescer cada vez mais. E, consequentemente, ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!